Diz aí, meu povo, vamos para mais uma gravação aí de um vídeo, né, sobre o nosso tutorial de programação em OpenCV, né, e hoje, como a gente está com tempo, vamos gravar aqui mais outro e vamos continuar aquela ideia que nós tínhamos terminado na última gravação, que é seguir a ideia da programação no Qt com esses exemplos simples, né, para ir estimulando aí o nosso aprendizado. Nós tínhamos falado na última gravação, no nosso último vídeo, sobre como fazer para abrir uma imagem no OpenCV, um programa simples, né, que envolvia o processo de compilação e execução aí do programa. Vocês podem ter visto lá na outra aula, tem o vídeo aí disponível, mas hoje a gente vai ver um pouquinho mais como fazer para tratar os pixels de uma imagem. As imagens normalmente elas são de dois tipos, né? Quando a gente trabalha com processamento de imagens, com as imagens convencionais, ou elas são gravadas em tons de cinza, né? Imagens elas são gravadas usando bytes, né? Um byte para cada pixel, a forma mais simples, né? Um byte não sinalizado, ou elas são imagens coloridas. Aí nesse caso você vai gravar cada pixel usando 3 bytes, né? Um byte para a componente vermelha, um para o verde, outro para o azul. E a combinação das três monta, né, aquele esquema de cores que já está acostumado a utilizar em computadores, né? É o formato chamado formato RGB. Então, hoje nós vamos acessar, né, vamos acompanhar aqui a lição número 2 aqui do nosso tutorial de programação em OpenCV. E vamos ver esse exemplo desse programinha chamado pixels.cpp. O que é que o Pixels faz? Vamos primeiro mostrar ele funcionando, para a gente ver o que é que ele vai realizar. Eu vou abrir aqui um terminal para a gente ver aqui o Pixels operando. E ele vai trabalhar aqui nessa imagem, né? Uma imagem chamada bolhas.png. Isso aqui é fruto de uma tarefa que a gente normalmente exige para os alunos fazerem, né? Fazer a contagem dessas bolhas. E a gente quer fazer a manipulação dessa imagem de duas formas. Vamos abrir a imagem no formato de tom de cinza, grayscale. Vamos fazer um desenho de um retângulo aqui em uma região da imagem, né? Um pedacinho dessa imagem, vai ser desenhado um retângulo nela. Depois eu vou fechar a imagem e abrir novamente, só que agora eu vou abrir no formato de colorido, RGB. E vamos fazer com que um pedaço dessa região ela receba uma cor, né? E esse retângulozinho vai ficar na cor colorida vermelho. Então vamos ver como é que a gente pode fazer para desenhar esse retângulo vermelho. Tanto o retângulo preto, que é um retângulo, né, para uma imagem cinzenta, quanto um retângulo vermelho, que é um retângulo para a imagem colorida. Quando eu abrir a imagem cinzenta, o retângulo fica preto. Quando eu abrir a imagem colorida, vai ficar vermelhão. Então vamos executar o programa para vocês verem a operação, depois a gente explica o que é que ele fez. Vamos chamar o programa Pixels, operando no bolhas.cpp. Está aqui o programa, né? O programa operando, e como vocês podem perceber, tem uma região aqui no meio, perto do final na horizontal da imagem, próximo ao fim da imagem, que tem um retângulozinho pretinho. Esse retângulo foi desenhado pelo programa. E aí quando eu aperto aqui a barra de espaço, vou lá apertar, o retângulo ficou vermelho. Esse exemplo ele é bem bobo, mas ele mostra uma coisa muito importante. É como fazer para acessar os pixels da imagem. Dado que você sabe como acessar os pixels, seja numa imagem cinzenta, seja numa imagem colorida, você tem capacidade ou condição de executar, implementar qualquer algoritmo que você queira. Então vamos dar uma olhada nesse código. Deixa eu fechar aqui o programa, né? Depois que você apertar outra tecla ele vai fechar. Eu vou abrir aqui o arquivo pixels.cpp, né? E ele tem aqui o código do arquivo pixels. A gente vai discutir apenas a parte que interessa do código, né? Outras você já deve conhecer, que é programação convencional em C++. Então, nesse código nós temos aqui uma imagem, que é gravada aqui nessa variável image, é um objeto do tipo mat, e nós vimos que os objetos do tipo mat, eles servem para gravar as matrizes que o OpenCV utiliza para representar as imagens, para armazenar as imagens. E aqui temos no OpenCV um cara chamado Val, e ele é desse tipo aqui, VEC3B. Que danado vem a ver esses VECs, são esses VECs 3B
né, esses VECs que o OPCV, que o programa está mostrando aqui. O OPCV ele não oferece para você só um tipo de conveniência, que é para um tipo para você gravar a matriz, ele oferece vários. Esse tipo específico, o VEC3B, é um tipo de vetor que tem algumas posições, ele é configurável, tem vários tipos de VECs que o OPCV oferece para você, e ele serve para você gravar um array com uma pequena quantidade de valores. Vamos rapidamente aqui parar um pouquinho o texto, vamos aqui no tutorial para a gente ver o que são esses VECs. Olha, se você for dar uma olhadinha nos headers do OPCV, você vai descobrir esse trecho de código aqui, ó. Ele define os vários tipos de vetores que você pode trabalhar. O que é um VEC? É uma classe que lida com vetores e ele tem dois tipos, né? Um tipo gabaritado, ele usa um template aqui do C++. E, por exemplo, o VEC2B é um vetor que grava 2 unsigned chars. Um VEC3B é um vetor que tem a capacidade de gravar 3 unsigned chars. Então, tem vários outros tipos de vetores que você pode ser que você um dia precise trabalhar com o PCV, mas é isso que o VEC representa. E a gente vai ver como é que você pode trabalhar para acessar cada um dos campos desse vetor. É um vetor que tem apenas 3 posições, o VEC3B, se você consegue gravar 3 unsigned chars dentro dele. Então, em suma, é isso que ele faz, é isso que ele grava. E ele vai servir para quê? Para a gente gravar a representação da cor vermelha, para eu poder atribuir aquela região que a gente vai querer desenhar. Então, primeiramente, eu vou abrir a imagem bolhas.png. Agora eu já não estou fazendo pela linha de comando, fornecendo o nome da imagem, fornece o nome, né, da figurinha aqui mesmo, bolhas. Eu até coloquei lá por acidente, mas não precisava, né, por engano, não precisava, aqui mesmo ele já abre, né, porque eu estou usando essa figura. Ele vai forçar a abertura da imagem no modo de tom de cinza. Então a imagem é aberta, carregada no formato de tom de cinza. Depois a gente vai ver como faz aí para o formato colorido. E o sistema verifica se a imagem foi carregada. Olha, o OpenCV, né, para essas matrizes, ele define uma série de campos. Né? E alguns desses campos eles são interfaces de abrangência pública, outros campos são interfaces de abrangência privada. Mas a maior parte deles, ou grande parte, eles têm acesso public. Você consegue acessar diretamente o dado que está lá guardado. Isso é mais para fins de melhorar o desempenho do código, sem ter que ficar passando toda hora por uma função, né, por um método de uma classe. Então, é nesse campo data, né, nessa estrutura chamada de data, que é guardada, são guardados os bytes da imagem. A imagem é carregada da figura. O arquivo é decodificado, dependendo do tipo de arquivo que você tenha. Depois que ele é decodificado e está preparado no formato bruto, esse formato é armazenado nessa matriz aqui data, né? um array unidimensional, onde ele guarda todos os bytes que estão presentes na figura, né? Que representa lá o bolhas.png. Então, se porventura nessa estrutura você tiver um campo nulo, né? É um ponteiro, né? Ele for nulo, significa que ele não conseguiu abrir a imagem em bolhas, aí você sai do programa. Caso contrário, ele vai abrir uma janela, né? Ele vai dar um nome a uma janela, criar uma janela nomeada, né? Denominada janela, ele já abre essa janela para você, e esse literal identifica essa janela no OpenCV, e você pode abrir previamente essas janelas para poder ficar exibindo informações. E aqui vem o truque do acesso aos pixels. Como é que ele está fazendo esse acesso aqui? Né? O OpenCV disponibiliza um método chamado de add, e esse método trabalha na forma de um template, onde você diz qual é a maneira que você quer acessar os bytes que estão guardados aqui dentro do data. Aqui eu estou informando que o tipo de dado que eu vou acessar é um tipo de dado unsigned char. Eu já sei que a imagem que eu estou carregando é colorida, então eu vou acessar cada um dos bytezinhos, assumindo que o que tem ali é um unsigned char, porque eu já sei que é. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, acesse a posição que está em I e J e assuma que o que tem lá dentro é um unsigned char e atribua a ele o valor 0. O que é que você vai perceber aqui? Né? Isso aqui é uma função, recebe 2 argumentos, I e J. E I e J é a posição da linha e posição da coluna onde você quer modificar.
X aponta para baixo, normalmente os eixos cartesianos, né, no tratamento, processamento de imagens, normalmente a forma como o OpenCV opera, né, o X para baixo, o Y para a direita, linha e coluna que você quer acessar. Então eu quero acessar da linha 200 até a linha 210 e da coluna 10 até a coluna 200. Como você lembra, né, o desenho ficava mais ou menos na parte de baixo da imagem, que é justamente da linha 200 até 210 e da coluna 10 até a coluna 200. Aí o que é que ele faz? Atribui lá todos os valores iguais a zero. Quando você coloca o valor igual a zero, você tem ali naquela posição a imagem de brilho zero. Brilho zero significa cor preta. E aí você exibe a imagem. Vou lá e mostrei a imagem na telinha, né? Naquela janela que tem o nome de janela, de acordo com esse literal que a gente passa aqui. Terminado, né, esse processo, a gente vai aqui para gravar para representar a nova imagem agora, só que agora nós vamos carregar a imagem utilizando o modo colorido. Então o OpenCV carrega a imagem no modo de Color. Mudou, aqui eu tinha Grayscale, agora eu tenho Color. Que significa isso? Que dentro daquela mesma mata será gravada a imagem, só que agora em formato colorido. Mudou. E agora, como tem imagem em formato colorido, a maneira como os bytes são guardados aqui nessa estrutura é diferente. No imagem colorida eu tenho uma sequência, uma sequência só, onde eu tenho uma linha, depois outra linha, depois outra linha. Isso aqui, essa sequência é unidimensional. E cada elementozinho, cada byte é a cor de um pixel. Mas quando a imagem é colorida, ele vai gravando esses caras em sequências. E cada sequência de 3 bytes representa a componente azul, a componente verde e a componente vermelha. É B, G e R. Tem que ser gravado nessa sequência aí. Então, para você modificar um dos elementos da matriz, como a gente está fazendo, perceba que é a mesma faixa de valores na imagem, né? A mesma faixa de coordenadas, de pontos. Só que agora, ao invés de acessar os pontos como sendo unsigned chars, eu vou acessar os pontos como sendo VEC3Bs. O VEC3B. Cada VEC3B que eu atribuir a uma determinada posição, eu vou ter que fornecer para ele o valor do vermelho, do verde e do azul. É por isso que eu já preparo anteriormente aqui as componentes de cada uma das cores do azul, do verde e do vermelho para aquele VEC-val que eu criei, né? Aquele VEC3B. Então ele grava a cor do pixel que eu quero atribuir. E aí quando eu acesso o pixel naquela posição e digo, olha, agora vá na imagem, acesse o elemento naquela posição em J, assumindo que o que tem lá é um VEC3B, e guarde lá dentro o valor de val. Então ele faz esse processo, atribui o pixel colorido àquela posição IJ, né, lá do loop, e aí mostra a imagem colorida. E aí o programa termina. Então, esse exemplo, né, é uma das maneiras que você tem para fazer o acesso aos pixels da figura, da imagem, utilizando esses métodos, né, e fazendo um acesso direto aos pontinhos. Claro que dá para trabalhar também direto em cima dessa matriz data, né? Dá para você trabalhar lá em cima, mas aqui é mais tranquilo, né? Já tem essa função de conveniência para você fazer a sua implementação. Tá? Então, esse era o exemplo desse vídeo, era só para mostrar como é que você faz o acesso dos pixels. E uma curiosidade é que a gente costuma aprender que o modelo de cor que se usa para fazer armazenamento de imagens coloridas em computador, o modelo RGB, mas aqui normalmente você tem essa sequência B, G e R. E, salvo engano, essa sequência B, G e R diz respeito a questões de eficiência na forma como você acessa os pixels que já vem gravado no buffer de vídeo, que é capturado da câmera de vídeo para dentro da memória do computador. Então a sequência tem que lembrar, isso é uma coisa importante para ser lembrada, é que o primeiro byte grava a componente azul, o segundo byte guarda a proporção de componente verde e o terceiro byte guarda a proporção de componente vermelha. Lembrar disso para a gente não trocar o R com o B, tá? E cometer alguns erros aí nas componentes de cor que você for trabalhar. Tá bom? Então, ficou por aqui, né? Nós vimos aí como fazer a gravação dos pixels, fazer a modificação dos pixels na figura. E aí, muito obrigado aí por essa participação e voltamos aí com a outra aula a tratar sobre outro assunto na programação do OpenCV. Muito obrigado a todos e até a próxima.